Olá, pessoal do oitavo ano do Instituto Ana Nery. Vamos continuar, gente, com o nosso assunto a respeito do continente americano, tá? Continente americano, gente, capítulo 7, né? A gente já começou a ver essa parte aqui das divisões dos subcontinentes, tá? Em América do Norte, Central e do Sul. A gente também viu um pouquinho aí sobre a diversidade natural, tá? E hoje a gente vai ver aí sobre a divisão do espaço americano. Vamos falar um pouquinho aí sobre a questão da América Latina e da América Anglo-Saxônica, tá? Então, ó, página 91. Começa aqui, ó, com essa imagem, né? Em diante, tá certo? Então, a divisão do espaço americano. Temos aí, ó, a América é um continente que tem por características principais a diversidade e os contrastes. A diversidade a gente já viu, né, na última aula, aí sobre a diversidade da biodiversidade, a questão dos recursos naturais, minerais, a questão dos recursos hídricos. Então a gente tem uma diversidade enorme na fauna, na flora e assim por diante. Os contrastes, gente, são as diferenças gritantes que a gente tem no nosso continente. Enquanto Estados Unidos e Canadá são países desenvolvidos, países realmente aí que a gente chamava antigamente de primeiro mundo, os países da América Latina, né, principalmente os da América Central, são países muito pobres, tá? São países ainda que estão em desenvolvimento. Claro, né, que cada país tem suas riquezas naturais, tem suas riquezas com relação à fauna, à flora, também tem riquezas econômicas, mas a gente está fazendo um comparativo, tá, entre esses dois países aí, Estados Unidos e Canadá, com os demais países. Claro que cada país tem sua riqueza, claro que cada país tem sua expressão também cultural, né, que no caso é uma riqueza também. Então a gente tem diversas riquezas aí naturais e também econômicas, tá? Então por isso que a gente fala aí sobre contrastes. Relação a contrastes físicos, por exemplo, a gente tem um contraste do clima polar até o clima semiárido. A gente tem um contraste de altas montanhas, como as montanhas rochosas, a Cordilheira dos Andes, até as mais baixas depressões, né? As planícies, né? Como a planície amazônica, outras planícies, a planície do Mississippi. Então a gente tem uma variação também aí de contrastes com relação ao relevo. Em relação a rios, né? A gente também tem uma diferença muito grande aí. Enquanto a gente tem rios caudalosos, por exemplo, nos países da América do Norte tem rios caudalosos, a gente também tem rios navegáveis, a gente tem rios também que ficam congelados. Então é um continente muito rico em diversidade, mas também muito rico em contrastes, tá? Ou seja, em diferenças bem gritantes. Aí aqui a gente tem uma imagem que diz assim, ó. Expostas durante muito tempo à ação erosiva dos agentes externos, as formações montanhosas mais antigas possuem uma tendência de se caracterizarem por altitudes mais aplanadas. Na foto tem um parque nacional em Alberta, no Canadá, tá? Então, ó, como são formações mais antigas, então eles sofrem processos erosivos, né? O processo aí no caso, erosivo eólico e também erosivo da água, tá certo? Então, por exemplo, o vento, a água da chuva, né? O degelo também do alto das montanhas vai fazendo a corrosão, tá certo? A corrosão aí para, no caso, descer esses sedimentos aí para as planícies. Então, esse processo corrosivo, que a gente chama de erosão glacial, erosão eólica, erosão pluvial, né? Que é a erosão da chuva, então vai fazendo esse aplanamento no alto das montanhas. As montanhas mais antigas, elas não têm cumes, né, picos tão bem definidos. Aí aqui na página 92 diz assim, ó. É conhecida por causa de sua grande variedade cultural e pelas diversas paisagens naturais. Com respeito aos contrastes, atrai especial atenção por apresentar as maiores diferenças de desenvolvimento econômico e social. Essas duas características permitem realizar várias divisões no continente, segundo os aspectos físicos, culturais, políticos, econômicos e sociais. Então a gente tem diversidade aí desses contrastes em qualquer um desses aspectos, tá, gente? Aspectos físicos, como esses que eu já falei para vocês, sobre os rios, sobre os relevos, sobre os climas. Aspectos culturais, a gente tem culturas bastante, né, diversificadas aqui no nosso continente. Por exemplo, dentro do Brasil mesmo, a gente tem culturas, né, completamente opostas, né? Vamos supor,
Aqui no Nordeste a gente tem muito a questão do forró, a questão do São João mesmo. Lá no Norte eles têm aí a questão do boi, né? O boi caprichoso e o boi garantido. Aí eles têm também no Rio Grande do Sul, né? Uma cultura mais voltada aí para a cultura europeia. Então eles têm algumas colônias de escoceses, colônias de alemães. Em São Paulo a gente tem algumas colônias de japoneses. Então tudo isso vai misturando aí as culturas, tá? Então, com relação a todo o continente americano, a gente também tem culturas completamente diversificadas. Por exemplo, México, né? Eles comemoram aí o Dia dos Mortos e para eles é um dia completamente diferente do nosso aqui. A disciplina de espanhol gosta muito de trabalhar essa parte aí do Dia dos Mortos lá no México. Então eles realmente levam comidas, eles levam tudo aquilo que o morto gostava, né, quando estava em vida. Eles também comemoram aí de maneira diferente. Aqui no Brasil a gente tem dia de finados, é um dia realmente quando as pessoas, né, vão visitar os túmulos, então é completamente diferente de como é no México. No México eles fazem realmente uma festa, tá? Então a gente tem culturas diferentes, culturas, né? Apesar dos Estados Unidos ser uma influência aí cultural, não só para os países da América, mas para os países de todo mundo, a gente ainda tem a cultura específica de cada país, tá bom? Aí aqui, ó, diferenças políticas. Gente, políticas aí não necessariamente tá falando em político não, tá? Presidente, governador, deputado, tá falando disso não. Diferenças políticas aí a gente tá falando da questão geopolítica mesmo, da questão de integração aí entre esses países. Aí questões econômicas, como eu falei para vocês, países desenvolvidos e países que estão em desenvolvimento e as características aí sociais, tá? Esses aspectos sociais estão mais relacionados aí à questão da desigualdade social, à questão das relações sociais mesmo entre os países e assim por diante. Então a gente vai ver esses aspectos de maneira mais detalhada aí nos próximos capítulos, tá? Aí aqui, ó, de acordo com suas características naturais, o território americano divide-se em 3 subcontinentes: a América do Norte, a América Central ou Insular e a América do Sul. Por que insular? Porque a maior parte da América Central são formadas aí por ilhas, tá? A gente tem um pequeno istmo, né, que no caso é essa ligaçãozinha aqui entre a América do Norte e do Sul, e os demais países são formados aí por ilhas, né? Como por exemplo Cuba, República Dominicana. Então são ilhas aí que estão soltas no Oceano Atlântico. No outro parágrafo diz assim: histórica e socialmente, o território americano é dividido em 2 Américas, a Latina, onde se fala espanhol predominantemente, ou seja, a maioria, viu gente? Mas a gente tem as línguas oficiais da América Latina, o espanhol e o português, né? Aqui no Brasil a gente no caso fala português. Aí a América, sim, onde se fala predominantemente o espanhol ou o português, devido ao processo de colonização por parte dos povos da Península Ibérica. A Península Ibérica, né, aquela união que foi feita aí entre Portugal e Espanha. Aí, e a anglo-saxônica, quando se falam os idiomas inglês e francês, com predomínio da língua inglesa. Então, como eu já falei para vocês em outras aulas, Estados Unidos, né, a língua oficial é o inglês. Canadá também a língua oficial é o inglês, com exceção da província de Quebec. Província, no caso, é um estado lá. Como eles chamam estados, tá certo? A gente aqui chama estado, lá eles chamam província. Tem locais que chamam distritos. Então, na província de Quebec, eles falam francês, tá? Então, por isso que o Canadá tem 2 línguas oficiais, o inglês e o francês. Aí aqui nós temos um mapa, gente, ó, mostrando aí a divisão da América do Norte, Central e do Sul. Vocês vão ver aí a América do Norte com essa cor mais escura, né? A América Central aí com essa cor meio alaranjada e a América do Sul com um verde um pouco mais claro. Aí, ó, vocês sempre vão ver, gente, a questão do Alasca, né? Tem pessoas que até hoje ainda acham que Alasca é um país, mas na verdade o Alasca é um estado dos Estados Unidos, que os Estados Unidos comprou da Rússia. A Groenlândia, como eu sempre falo para vocês, vem junto no mapa da América, mas não pertence à América. Vocês estão vendo que aí entre parênteses tem um DIN, né? Que significa Dinamarca. Então a Groenlândia pertence à Dinamarca, que é um país europeu, tá? Aí a gente também vai ter aqui, ó,
A América Central, né, como eu falei para vocês, tem a parte continental, que essa parte faz a ligação entre os outros dois continentes, e tem a parte insular, que é a parte realmente aí das ilhas. E a América do Sul, que nós temos aí 13 países. Alguns autores consideram que a gente só tem 12, porque Guiana Francesa é um departamento ultramarino da França, mas ainda assim a ONU considera como 13 países, tá certo? Aí aqui, ó, na legenda diz assim: a América do Norte é formada por 3 países independentes: o Canadá, os Estados Unidos e o México. E pela Groenlândia, uma possessão da Dinamarca. Gente, pela Groenlândia só em termo territorial, tá? Porque ela tá bem próxima, ela está aqui, ó, bem próxima ao Canadá. Então, em termo territorial, era como se a Groenlândia tivesse que pertencer à América. Mas em termos, né, políticos, em termos realmente geopolíticos, ela pertence ao continente europeu, tá certo? Então, por isso que aqui está dizendo assim, ó. E pela Groenlândia é uma possessão da Dinamarca. Então, em termos territoriais, em termos de proximidade, a gente teria, no caso, direito à Groenlândia, mas ela pertence à Dinamarca. Aí aqui a América Central é constituída por 7 países na parte istmica. Esse istmo, gente, é a ligação, tá? O que a gente chama de istmo é a ligação entre duas partes maiores de continente. Então, no caso, o istmo aí, a América Central, vai ser esses países aqui, ó. No caso, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, né? Que são países aí que estão ligando a América do Norte até a América do Sul. E a parte das Antilhas, ou Caribes, no caso, na parte insular. Então, por isso que às vezes vocês vão ver algum livro que fala assim, ó, América Central e Antilhas. Ou então América Central e Caribe. Ou então América Central simplesmente, só América Central, tá? E às vezes vocês também vão ver América Central continental, América Central insular. Que no caso que é a América Central, que é em terra firme, e a América Central insular, que são as ilhas, tá certo? Então, tem várias formas aí, depende de cada autor, né? Aí aqui diz, já a América do Sul é formada por 14 países, sendo 13 continentais e um insular, que é Trinidad e Tobago. Só que Trinidad e Tobago, gente, agora pertence à América Central, tá certo? Então, só são 13, ok? Aí aqui, América Latina e América Anglo-Saxônica. A gente vai ter aqui, ó, Canadá e Estados Unidos, como eu falei pra vocês. Se a gente tem os países da América do Sul, né? Os países da América Central mais o México formam a América Latina, tá? Que é a parte subdesenvolvida aqui da América. Os países desenvolvidos, que é somente Estados Unidos e Canadá, são da América Anglo-Saxônica. Mas essa divisão, gente, não foi por causa de desenvolvido e subdesenvolvido, não. Foi mais por questões aí relacionadas à colonização e também questões relacionadas à língua, tá? Então, América Anglo-Saxônica, deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. A Anglo-Saxônica, ela teve aí, no caso, foi colonizada por ingleses, por isso que ela tem como língua oficial o inglês. Foi colonizada também por franceses, por isso que também tem a língua oficial aí, o francês. No Canadá, né, o inglês e o francês. Os Estados Unidos é só inglês, viu? Aí eles tiveram aí a colonização de povoamento, que eu acredito, né, que vocês já estudaram em história, vocês viram que na colonização do povoamento, tanto ingleses quanto franceses vieram realmente para povoar essa área, né, para desenvolver. Claro que o início não foi muito, digamos assim, muito direcionado para isso, porque a gente tinha pessoas que eram fugitivos, né, ou então prisioneiros, que vieram morar aí na América, tá certo? Só que aí a colonização do povoamento fez essa área, né, dos Estados Unidos e do Canadá se expandir rapidamente, tá certo? Crescer realmente e se desenvolver, né? Tanto é que dia 4 de julho de 1776, a gente teve a independência dos Estados Unidos, a independência do Reino Unido, né? Já a independência do Brasil demorou bem mais, né? Foi 1889, ou seja, mais de um século depois. Então, a gente continuou muito tempo sendo colônia. Ó, na América Latina, nós temos essa nomenclatura porque são países que falam línguas derivadas do latim, tá? Então, português e o
espanhol, tá? Então, nós somos colonizados aí por portugueses e espanhóis, né? No caso, pela União Ibérica, que é a junção aí desses dois países que era um tratado que eles tinham, tá? E Portugal e Espanha fizeram aí a colonização de exploração. Então, a colonização de exploração, que vocês também com certeza já estudaram em história, né? Que é aquela colonização que eles vieram realmente para explorar a nossa terra, conhecer, né? Desbravar e levar também as nossas riquezas, tá? Então, Portugal, por exemplo, aqui no Brasil, começou a fazer a exploração do pau-brasil, depois inseriu os engenhos, né, aqui no nosso território, fez a exploração aí da cultura da cana-de-açúcar, e a gente foi tendo aí outras explorações, a exploração feita lá no Sudeste, né, com a mineração. Então, tudo isso fez com que os países aqui da América Latina, eles demorassem para realmente serem independentes, né? Passou muito tempo sendo colônia aí de Portugal e da Espanha. Então, ó, América Anglo-Saxônica, a gente tem Estados Unidos e Canadá. América Latina, nós temos o México, toda a América Central e toda a América do Sul, ok? Então, ó, essa parte aí de América Latina e Anglo-Saxônica, a gente só usa mais nessa questão aí, quando a gente vai falar das colonizações, quando a gente vai falar da parte histórica, da parte social, da parte econômica, da parte também populacional. Então, em termos aí, quando a gente vai falar de aspectos naturais, ou então realmente de divisão aí de países, a gente utiliza a outra, tá? América do Norte, Central e do Sul, certo? Aí aqui, ó, o último capítulo diz assim. Sim, deixa eu ler só a legenda desse mapa aqui, tá? Diz assim, do ponto de vista histórico-social, a divisão desse continente é feita em duas partes. A América Anglo-Saxônica, formada pelo Canadá e Estados Unidos, países onde o idioma oficial é o inglês, língua de origem anglo-saxônica, e também o francês, né? Porque é língua oficial também do Canadá. E a América Latina, onde predominam o espanhol e o português, línguas de origem latina, tá? Derivadas aí do latim. Aí aqui, ó, a respeito da América Latina, é importante salientar que sua colonização não foi realizada apenas por portugueses e espanhóis. Para cá vieram também holandeses, franceses e ingleses, além de um considerável número de africanos que foram escravizados e utilizados como mão de obra. Daí ser notória a presença do idioma desses outros colonizadores nos países latino-americanos. Como exemplos, podem-se citar a Guiana e vários países da América Central, onde o inglês é o idioma oficial, o Suriname, onde se fala holandês e espanhol, o Haiti e a Guiana Francesa, onde a língua francesa é oficial. Percebe-se, portanto, que a América Latina não é exclusivamente latina. Na verdade, ela é constituída de vários países com a presença de múltiplos idiomas. Porém, no conjunto de nações predominam o português e o espanhol. É importante observar ainda que a divisão da América anglo-saxônica e latina não é uma divisão racial, e sim histórico-social. Então, gente, ó, como bem falou aí, a gente também teve, né, a entrada aqui de outras pessoas, né, de outros países, além de Portugal e Espanha. A gente teve a presença dos holandeses, por exemplo, em Pernambuco passou muito tempo, né, tendo aí colônias realmente formadas por holandeses. Tanto é que a gente tem na história alguns fatos aí retratados a respeito de navios, né, que eles chamavam naquela época de navios piratas, de holandeses e de franceses, né? E esses navios piratas, eles realmente aí, às vezes, tinham confronto aí com os navios, com as caravelas, na verdade, de Portugal e da Espanha. Então, para tentar proteger o território, né, principalmente aqui do Brasil, os portugueses tomaram algumas medidas, como colocar engenhos, né, fazer aquelas feitorias, que são aqueles fortes que a gente tem realmente na praia, como a gente tem ali o Forte de Cabedelo, né, que é um forte para proteger realmente a entrada aí desses navios. Então, por isso que tinha aqueles canhões em cima dos moldes e tudo mais, que a gente chama de fortes, tá? Então, esses fortes eram edificações, tanto para eles guardarem a mercadoria que eles iam colocar nos navios para levar para a Europa, como também para evitar, né, que navios piratas entrassem no nosso território. Da mesma forma aconteceu nos outros países aí que eram colonizados pelos espanhóis.
Então, ainda com todas essas tentativas, ainda tivemos aqui no nosso país a entrada de franceses, de ingleses, de holandeses, né? Tanto é que a América Central, ela fala inglês, alguns países aqui, como a Guiana, também falam inglês. A gente tem os países também que falam francês, né? Como o Haiti, a Guiana Francesa. Então, a gente tem uma variedade aí de línguas, não tem somente línguas latinas. Quando a gente fala português e espanhol, é porque é a maioria, tá? Não é porque são todos. Outra coisa importante, quando a gente fala em América Anglo-Saxônica e Latina, a gente não está dividindo, gente, por causa de raça, né, por causa de questão econômica aí diferente, no sentido aí de discriminação não, certo? A gente está falando somente nessas condições aí sociais, porque claro, né, que os Estados Unidos e o Canadá são desenvolvidos, os países de América Latina ainda estão aí em processo de desenvolvimento, tá certo? Então, ó, a América Anglo-Saxônica e Latina a gente só vai usar nesses aspectos aí, tá? Quando estiver falando da parte histórica, da parte cultural, da parte social. E aqui, ó, no finalzinho, ele fala assim, ó, na verdade ela é constituída de vários países. No caso, a gente, além de ter a entrada de inglês, francês e holandeses nessa época ainda do início da colonização, a gente também teve, ó, no século XIX, com a economia do café, a gente teve a entrada de vários outros imigrantes, né? Poloneses, italianos, alemães. Então a gente teve a entrada de outros imigrantes aqui, japoneses, né? Então a gente teve a entrada de várias pessoas. Por isso que, por exemplo, o Brasil é um país miscigenado. Então, não diferentemente dos outros países aí da América Latina, né? Que tem uma miscigenação aí muito forte, tá? Aqui a gente também recebeu, né, pessoas vindas da África, embora tenham sido obrigadas a vir, né, como escravas, mas também trouxe uma grande contribuição para os países aí da América Latina, né, com a questão da contribuição no sentido aí de culinária, de danças, de costumes, de palavras que a gente usa que são de matriz africana. Então a gente tem uma grande diversidade aí, tá certo? Então a gente continua, gente, na nossa aula online, né? Continuaremos também pelo WhatsApp com atividades. E na próxima aula a gente vai ver aí outro tipo de divisão aí da América, tá certo? Então, bons estudos!